Olá pessoal, tudo bom? Olha a gente de novo aqui, né? Nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre o sistema nervoso. Na aula passada, nós começamos falamos sobre o quê? Sobre as células importantes do sistema nervoso, né? As células que compõem esse sistema nervoso, dando destaque por neurônio, evidentemente, como é que é o funcionamento desse neurônio, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso em si, né? Sobre as estruturas do sistema nervoso, começando com a classificação do sistema nervoso. Vamos lá então? Bora ver. Bora ver aqui. Classificação do sistema nervoso. Classificação do sistema nervoso. Bora ver aqui então, pessoal. Como é que é a classificação? Como é que nós vamos classificar o sistema nervoso? Bom, é o seguinte, turma. Sobre o sistema nervoso, como é que nós vamos classificá-los? O estudo da seguinte maneira, né? Sistema nervoso central. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso Sistema nervoso periférico. Vamos fazer o seguinte? Bora falar de cada um deles, né? Vamos começar a falar sobre o sistema nervoso central. Vamos ver. Vamos começar a falar então sobre o sistema nervoso central. Começando por aqui, então, tá? Sistema nervoso central, né? Sistema nervoso, SNC, Sistema Nervoso Central. Bom, de maneira geral, pessoal, o que é o Sistema Nervoso Central? O Sistema Nervoso Central nada mais é que o centro de controle do organismo. É a partir daqui, pessoal, que sai o quê? As ordens para o funcionamento de todo o organismo. Então, ele é o centro de controle, do organismo. Ou seja, pessoal, o controle do funcionamento de todo o nosso organismo, ó, sai daqui. Por isso que ele é chamado de centro de controle, né? Ou seja, o sistema nervoso central. Tudo bem? Como é que é a constituição? Como é que é a constituição do sistema nervoso central? Vamos ver aqui? A constituição, a composição, a formação. Caracas. Pronto. A Constituição. Como é que é a Constituição? Como é que seria a Constituição? Do sistema nervoso central. Ele é constituído pelo quê? Quais são as partes? Quais são os componentes dele? Bom,
Ele é constituído pelo quê? Pelo encéfalo, e por quem, pessoal? Pela medula espinhal. Encéfalo e pela medula espinhal. Tá ok? Medula espinhal. Então, o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Esse encéfalo, por sua vez, é constituído por quem, pessoal? É constituído por quem? O encéfalo, por sua vez, é constituído pelo cérebro, cerebelo, ponte, bulbo. Vamos colocar aqui o diencéfalo. Esse diencéfalo, ele subdivide-se, o diencéfalo subdivide-se em quê? Tálamo e no hipotálamo. Hipotálamo. Tudo bem? Isso aqui faz o sistema nervoso central. E aqui eu tenho a medula espinhal, pessoal. Aqui eu tenho a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. E qual é a função de todas essas estruturas citadas aqui? A função de todas essas estruturas aqui é o quê, pessoal? É ele que responde, é o centro de controle do organismo. Então, o controle, o funcionamento do organismo, as ordens para o funcionamento do organismo, sai daqui, ó, do sistema nervoso, tá certo? Bom, se o sistema nervoso central, ele é o centro de controle do organismo, então ele tem uma importância ímpar, não é verdade? Não é porque todo o organismo vai funcionar harmonicamente, né? Controlado por esse sistema nervoso central. Todos os órgãos é controlado por ele, tudo. Todo o funcionamento do seu organismo, né? O controle sai daqui. Ele é o centro de controle, então ele tem que ser muito protegido, né? Olha só, o sistema nervoso, né? Proteção do sistema nervoso central. Então ele tem que ser extremamente protegido, ó. Né? Proteção do sistema nervoso central. Como nós estamos falando do centro de controle, né? Como nós estamos falando do centro de controle do todo o organismo, então ele tem que ser extremamente protegido. E como é que é a proteção do sistema nervoso central? Quem é que faz essa proteção? Bom, primeiro, ossos. Os ossos. Quais são os ossos que protegem, pessoal, o sistema nervoso central? Quais são os ossos? Nós temos ossos do crânio. E nós temos os ossos também da onde, pessoal? Da coluna vertebral. Da coluna vertebral. Os ossos do crânio protegem qual parte do sistema nervoso central? Fácil, né? Obviamente que é o encéfalo. Então, aonde que fica o encéfalo, pessoal? Dentro da caixa craniana. E os ossos da coluna vertebral protegem qual parte do sistema nervoso central? A medula espinhal. A medula espinhal. O que mais, pessoal? É só osso que protege o sistema nervoso central? Claro que não. Nós temos também quem? As meninges.
Nós temos as meninges. Essas meninges, pessoal, essas meninges, nós temos 3 meninges de fora para dentro. A primeira, dura mater. Dura mater. Aracnoide. Aracnoide. E a que fica intimamente ligada ao sistema nervoso, a pia mater. A pia mater. Então tem essas 3 meninges aqui, pessoal, que envolvem o sistema nervoso central, que tem a função de proteção. Só isso? Não. Como é o centro de controle do organismo, tem que ter proteção redobrada, é ou não é? Por isso nós temos também aqui o chamado líquor. O líquor. Né? O que é esse líquor? É o líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinhal. O líquor é o líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro espinhal. Esse líquor aqui, pessoal, né, que é o fluido que envolve todo o sistema nervoso ali, ele fica exatamente aonde esse líquor? Esse líquido você encontra ele aqui, ó, entre a aracnoide e a pia mater, tá certo? Ele se encontra aqui, ó, entre a aracnoide e a pia mater. Quando uma pessoa, um paciente tem suspeita, está sob suspeita de uma meningite, como é que se faz o diagnóstico? Vem aqui na região lombar com agulha especial e você enfia essa agulha aqui, ó, na região lombar entre as vértebras e essa agulha vai entrar aqui até chegar entre a aracnoide e a pia mater e você vai fazer uma punção. Você vai tirar aquele líquido e examinar, tá certo? Se ele tiver amarelo, com cor purulenta, né? Você vai ver aquele amarelo ali, é porque o indivíduo está com o quê? Com meningite. Se ele tiver transparente, alino, bem transparente, né? Não se fechou o diagnóstico. Você tem vários tipos de meningite, sendo que a mais grave é causada pelo meningococcus, que são as bactérias, tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Tudo isso está relacionado com a proteção do sistema nervoso central. Vamos ver aqui, vamos identificar o sistema nervoso central, pessoal? Bora ver aqui, ó. Bora ver. Na verdade, pessoal, nós sabemos muito pouco, né, sobre alguns componentes desse sistema nervoso aqui, para não dizer quase nada. Isso aqui é um mundo obscuro. Por exemplo, o cérebro. Nós sabemos muito pouco, gente, sobre o cérebro. Sabemos muito pouco sobre o cérebro, né? É mais acho do que certeza. É mais indício. Né? Você tem o cérebro. Ó. Deixa eu explicar as coisinhas aqui para vocês. Vamos ver? Vamos ver aqui o que nós temos que aprender? Bom, aqui nós temos o corpo caloso. Corpo
corpo caloso, tá? Esse corpo caloso, pessoal, a função desse corpo caloso é o quê? É juntar, entre outras funções, mas basicamente, juntar os hemisférios do cérebro. Você tem, né, promover a comunicação entre os hemisférios do cérebro. Você tem um hemisfério direito, você tem um hemisfério esquerdo. Esse corpo caloso, ele une, né, a comunicação entre os hemisférios. Tá? Aqui nós temos o quê? O cérebro. Cérebro. Cara, o cérebro é maluquice. O cérebro é o quê? O cérebro é você. O cérebro é a sua natureza. O cérebro é a sua vontade. O cérebro é o seu querer. O cérebro, pessoal, né, é o que dita para você o que você é. É a sua natureza. Né? Olha só. Aqui um pequeno cérebro que nós chamamos de cerebelo. Nós chamamos de cerebelo. Cerebelo. O que mais que nós temos aqui? Bora ver. Aqui nós temos a ponte. Ponte. Abaixo dessa ponte nós temos aqui o bulbo. Nós temos o bulbo. O bulbo. Está aqui o bulbo. O que nós temos mais? Nós temos aqui, né? Aqui nós temos o hipotálamo, o hipotálamo. Aqui nós temos o tálamo. Aqui nós temos o tálamo. E aqui a nossa medula espinhal. A nossa medula espinhal, tá certo? De uma maneira bem simplificada, pessoal, esse aqui é o sistema nervoso central. Ou seja, isso aqui é você. Não muito bonito, né? Isso aqui é você, tudo bem? Bom, vamos falar rapidamente, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse sistema nervoso central, para a gente entender um pouquinho como é que ele funciona, as funções dele. Bora ver. Então vamos lá. Bora ver. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. É o nosso assunto. E vamos começar a falar do que então? Vamos começar das coisas mais simples, depois nós vamos falar das coisas mais complexas. Vamos começar, por exemplo, com o hipotálamo, com o tálamo. Vamos começar a falar sobre o tálamo. Né? O tálamo faz parte de quem, pessoal? O tálamo. O tálamo faz parte, é um componente do diencéfalo, não é verdade? A função desse tálamo, pessoal, é conduzir os estímulos sensoriais para áreas específicas do cérebro para ser interpretado. Qual é a função do tálamo aqui no sistema nervoso central? É conduzir os estímulos sensoriais
conduzir os estímulos sensoriais a áreas específicas, do cérebro. Para ser interpretado. Então, conduzir os estímulos sensoriais para áreas específicas do cérebro para ser interpretado. Por exemplo, a minha visão, ela é interpretada aonde, pessoal? Lá no lobo occipital. A sensação de pressão, de tração parental, audição, temporal. Quer dizer, as sensações, esses estímulos sensoriais, eles são interpretados em áreas diferentes do cérebro. E quem é que conduz, pessoal? Quem é que conduz esses estímulos? Quem é que conduz? É o tálamo. Mas tem um sentido que não é conduzido pelo tálamo, que é o olfato. Então é bom acrescentar aqui, ó, que exceção é isso aí. Exceção é o olfato. Por que o olfato é exceção? O olfato é exceção porque o olfato tem uma via própria. Quando você puxa ar, partículas vai entrando aqui pela sua fossa nasal, você tem um tecido ali olfativo, quimiorreceptores que captam aquilo ali e tem uma via nervosa que vai direto por bulbo olfativo. Por isso, quando você leva um soco, leva uma pancada, leva um trauma aqui, pode haver um rompimento desses nervos, dessa via nervosa, que tem o epitélio olfativo, pode romper essas vias nervosas que ligam diretamente ao bulbo e a pessoa perdeu o olfato. Existe casos, você tem vários casos de pessoas, após receber um trauma nessa região aqui, perder o olfato, perder o cheiro, né? O cheiro das coisas. Tá bom, pessoal? Porque o olfato ele tem uma via própria dele. Não é conduzido pelo tálamo, mas uma via própria, tá bom? Isso é o tálamo. Bora falar de quem agora então? Vamos falar do hipotálamo. Bora falar do hipotálamo. Do hipotálamo. Bom, bora falar um pouquinho do hipotálamo, não é isso? Né? O hipotálamo, pessoal, ele está relacionado com o quê? Com o controle da homeostase do organismo. O hipotálamo está relacionado com o quê? O controle da homeostase. Homeostase. Você se lembra o que é homeostase? Nós já falamos sobre isso. É o equilíbrio dinâmico interno. A composição do seu corpo, dos fluidos, ele tem que ter uma constituição e se manter relativamente constante. Mas devido às condições ambientais que mudam, esse equilíbrio, né, ele é dinâmico, ele vai se adequando de acordo com a necessidade. Mas vem cá, essa homeostase não é feita pelo sistema excretor, professor? Você não falou que era feito pelos rins, lá pelo sistema excretor? Bom, é feito pelo sistema excretor, está correto, mas quem é que controla? É o hipotálamo. Ora, eu não acabei de falar para você que o sistema nervoso central é o centro de controle, de funcionamento de tudo, de todo o seu corpinho? Então, quem faz a homeostase é o sistema excretor. Nós já estudamos isso. Você está certo. Mas quem é que controla esse funcionamento? É o hipotálamo. Entenderam isso? Tá certo? Esse hipotálamo também, pessoal, né? Ele faz uma interação, né? Ele está relacionado também com o quê? Produção de hormônio. Olha só, produção de hormônios. Vocês se lembram, pessoal, quando eu falei sobre a hipófise, a neurohipófise, que a neurohipófise, que é o lobo posterior da hipófise, armazena hormônios produzidos no hipotálamo, lembra disso? Né? Então aqui nós temos o quê? Uma interação entre o sistema nervoso com o sistema endócrino, não é isso? Então produção de quê? De hormônios. Isso é uma interação entre o sistema nervoso com o sistema endócrino. Outra coisa, controle da temperatura. Controle da temperatura. Controle da temperatura. O hipotálamo, ele controla a temperatura do seu corpo, companheiro.
Por isso que não se pode falar, isso é questão de concurso. Não pode falar que a febre é um sintoma de infecção. Pode-se falar isso? Não. Febre não é sintoma de infecção. Você pode ter febre por vários fatores e nenhum deles relacionado com infecção. Você pode ter febre por hipertiroidismo. Lembra quando nós falamos isso? O hipertiroidismo, sua temperatura corpórea sobe. Você tem febre. Você pode ter uma febre por trauma, uma febre central, a pessoa politraumatizada. Às vezes a pessoa deu um derrame e a camarada está no hospital com a temperatura lá em cima e não tem nenhum processo infeccioso instalado. É uma febre central, é uma febre causada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele controla a temperatura do seu corpo. Ele pode esfriar o seu corpo, ele pode esquentar o seu corpo. O hipotálamo faz isso. E uma outra coisa, pessoal, o hipotálamo é o centro dos desejos. É o centro dos desejos. É o centro dos desejos. Que desejos são esses, pessoal? Quase todos. Centro do desejo. Que desejo? Por exemplo, fome. Hoje eu estou com a vontade de dar uma dentada na picanha. Esse desejo seu é o que, pessoal? É produzido pelo hipotálamo. Olha só, fome. Você tem fome de quê? Cara, eu estou numa sede, né? Vontade de beber uma água. Isso é o quê? Hipotálamo. Desejo o quê, pessoal? Desejo sexual. O desejo sexual também é uma coisa produzida pelo hipotálamo? Sim, sim, né? Por isso que pessoas têm desejo sexual diferente. Tem gente que gosta muito de sexo, tem gente que não gosta, tem gente que é assexuado. É igual bactéria. E tem gente que, quando o hipotálamo adoece, fica tarado. Eu ouvi falar das pessoas taradas. E qual é esse problema de tara? Isso é coisa de nível de quê? De hipotálamo. Às vezes, você pensa, isso é ser vergonhice. Não é ser vergonhice, não. Tem pessoas que têm problema de desarranjo nesses hipotálamos e fica maluco. Tem tratamento? Tem. Tem diagnóstico, né? Tem diagnóstico, tem tratamento, e a literatura fala sobre isso e tratamento. Então, se você é uma pessoa que não consegue estudar, que não consegue estar 24 horas pensando em sexo, ué, professor, todo adolescente é assim. Não, todo adolescente é assim, mas o adolescente joga sua bola, conversa fiado com seus amigos, estuda. Eu estou falando a pessoa que não consegue estudar, não consegue jogar sua bola, não consegue trabalhar, é um doente. Uma pessoa dessa chega a ser infeliz. A pessoa tem que ter tratamento. Existe diagnóstico e existe tratamento. Importante que existe tratamento. Você tem que procurar ajuda, tá bom? Bom, falamos do quê, pessoal? Do hipotálamo, tudo bem? Centro dos desejos. E agora, vamos continuar falando de quem? Vamos falar do cerebelo, né? Ah, só um detalhe. Lembrando que quando eu abordo o tálamo e o hipotálamo, estou falando do diencéfalo, né? Estou falando do diencéfalo, tá ok? Vamos continuar agora? Vamos falar sobre quem? Bora falar sobre o cerebelo. Vou começar a falar do cerebelo. Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar esse desenho aqui, tá bom, gente? Ó. Bora ver. Cerebelo. Bora ver. Cerebelo, tá bom? Falando sobre esse cerebelo. Bom, o cerebelo ele fica o quê, pessoal? Ali abaixo do cérebro, atrás da ponte. Cerebelo significa pequeno cérebro. E ele está relacionado com o quê, o cerebelo, pessoal? O cerebelo está relacionado com a coordenação, coordenação motora, e o cerebelo também está relacionado com o quê? Está relacionado com o quê? Com tônus muscular.
Vamos lá? Alguém pode estar perguntando, o que é esse tônus muscular, pessoal? Tônus muscular são aqueles músculos que são acionados para manter a postura do seu corpo. Tônus muscular é isso, tá entendendo? Olha o tamanho dessa cabeça minha, por que essa coisa aqui não cai? Porque tem alguns músculos que seguram ela. E engraçado, não é através do meu cérebro que eu estou segurando ela, mas através do meu cerebelo. Por que meu corpo não amolece todo e não cai todo? Por que ele está firme aqui assim? Por causa do quê? Por causa de informações que o meu cerebelo vai mandando para poder manter o tônus. A melhor forma de você entender o cerebelo é você pegar um recém-nascido para analisar. Pega o recém-nascido. Quando você pega o recém-nascido, você pode pegar ele pelo corpinho assim e levantar? Claro que não, porque a cabeça dele está molinha. Se você pegar um recém-nascido pelo corpinho sem tomar cuidado com a cabeça dele pode fazer um chicote, pode até fraturar, pode até lesionar o quê? A cervical. Quando você pega um recém-nascido, você tem que segurar pelo corpinho e segurar pela cabecinha. Porque a cabecinha dele é mole, pode fazer um chicote e danificar a medula cervical dele. Por que a cabecinha dele é mole? Porque o cerebelo dele não é desenvolvido. Então ele ainda não tem o controle do tônus muscular. Começou a entender o que é tônus muscular? Você vai tirar foto de um bebezinho, de um recém-nascido, já viu? Você tem que colocar as almofadinhas, deixar ele todo escoradinho. Se você não, porque ele não fica em pé, ele não firma o corpo, parece uma geleinha. Bebezinho, é a fase do pacotinho quando ele nasce. O que é o pacotinho? Você enrola ele, você coloca ele em pé, ele fica. Você coloca ele do lado, ele fica. Do jeito que você colocar, ele fica. Por quê? Porque como o cerebelo dele ainda não está desenvolvido, ele não tem tônus muscular e ele não consegue se movimentar. Ele consegue o quê? Né? Apertar com a mãozinha, ele tem um reflexo de sucção. E é só isso que ele tem. Tá certo? Não tem... Aí o que vai acontecer? Ele vai crescendo, o bichinho vai crescendo. E aí ele vai ganhando tônus muscular. Chega um determinado momento, você coloca sentadinho, ele consegue ficar. Porque tem tônus muscular. Consegue firmar a cabecinha. Tá entendendo? Vai desenvolvendo aquele pacotinho, né? De repente, vai desenvolvendo o cerebelo dele, aí ele já consegue pôr a mãozinha na cama, levantar a cabecinha, procurar o som. Aí é a hora que o bichinho aprende a rolar na cama. E geralmente a mãe estava acostumada a colocar ele na cama e dá um banhozinho nele, ele fica ali na cama. Pega o talquinho, ele está ali na cama. Pega o perfuminho, ele está ali na cama. Pega um cremezinho, ele está ali na cama. Só que o cerebelo do demôniozinho desenvolve e não avisa. Aí de uma hora para ele gira e pá, cai da cama. Por isso que as mães de primeira viagem, é muito importante quando você coloca o bebê, fazer um rolinho de toalha, colocar de um lado, fazer um rolinho de toalha e colocar do outro lado, para que o bicho não gire, para poder evitar esse tipo de acidente, que é muito comum. E aí o cerebelo vai desenvolvendo, o bicho começa o quê? Engatinhar. Nesse momento que ele começa, vai desenvolvendo, já começa a querer dar os primeiros passos. Nesse momento você já dá uma colherzinha para poder ele se alimentar, geralmente ele acerta a colher na testa, ou então vai fazer um carinho você, enfia o dedo no seu olho, todo descoordenado, tadinho. Até que o cerebelo desenvolve o suficiente, aí o bichinho consegue andar pela casa, correr para lá e para cá. Essa é a fase do suicídio. O tempo todo ele vai querer se matar. E se você não vigiar, ele se mata. É enfiar o dedo na tomada, é subir pela janela. É o inferno, pegar a faca, o tempo todo ele pegando as coisinhas, tentando se matar e você protegendo ele. Isso por quê? Porque o cerebelo dele desenvolveu. Entendeu a função do cerebelo? Vamos lá? Bom, depois do cerebelo, vamos para onde, pessoal? Depois do cerebelo, vamos falar do cérebro, né? Não, vamos falar da ponte primeiro, vamos falar de coisas rapidinhas. Aí vamos falar da ponte, né? A ponte. Ponte. Sobre essa ponte aqui, pessoal, o que nós temos que falar sobre essa ponte? O nome todo é chamado de Ponte de Varólio. Basta falar ponte, mas o nome todo é Ponte de Varólio. Mas se falar só ponte, tá certinho, tá? Essa ponte de Varólio, pessoal, como centro nervoso, a ponte de Varólio está muito relacionada com reflexos emocionais. Reflexos Reflexos emocionais. Como assim reflexos emocionais? Falando do riso. Ou lágrimas. Veja bem. Por que você ri? Por que você ri? Você ri porque tem alguma coisa ridícula, alguma coisa engraçada e você ri. Agora, tem pessoas que riem quando fica nervosa e dispara a rir.
Quer dizer, por reflexo. Você pode já ter tido essa experiência em casa. Por exemplo, sua mãe puta com você, vai te chamar a sua atenção e você fica nervosa e começa a rir na cara da sua mãe. A sua mãe não sabe que isso é um reflexo da ponte, pensa que está debochando. Aí ela fica possessa e tenta te matar ali pela casa. Aí você começa a rir mais ainda. Não por desrespeito ou por deboche, mas por reflexo emocional. Já ouviram falar de pessoas, por exemplo, que vão por exemplo, para um enterro, um velório, e dispara, tem uma crise de riso dentro do velório? O que você quer fazer com essa pessoa? Matá-la, desejar a sua morte, né? Como é que pode, num momento de tanto sofrimento, de consternação, você começa a ter gargalhada? Não é isso, você está consternado também, mas tem como reflexo o ato de dar gargalhada. É assaltado, perdeu, gatinha, te meta azeitona, filho da puta. Você está duvidando? Não, você está cagando de medo, mas é um reflexo que você não consegue controlar. Estão entendendo? É um reflexo. E tem pessoas que a coisa é tão séria que chega a ser a coisa meio patológica e tem que ter tratamento. A pessoa sai rindo descontroladamente. Lembra daquele filme Coringa, que ganhou até Oscar e tudo? Ele é um camarada que tinha um problema de reflexo, lembra? Ele tinha uma patologia que, como reflexo, disparava a rir. Descompensadamente. Tá bom? Existe isso, tá? Riso é isso. E são os reflexos emocionais. Agora, além de centro nervoso, isso aqui eu estou falando do quê? Da ponte como centro nervoso, sistema nervoso central, não é isso? Mas ela também tem a função de condução nervosa. Ela também tem a função de condução, nervosa. Também tem a função de condução nervosa. Mas pera lá, como assim condução nervosa? Cérebro, cerebelo, né, tálamo, hipotálamo, não tem essa função. Por quê? Porque não sai nervo do cérebro, brother. Não tem nervo que sai do cerebelo. Mas aqui já sai nervos cranianos, né? Condução nervosa porque daqui já partem o quê, pessoal? Os nervos, já partem os chamados nervos cranianos. Já partem os nervos cranianos. Isso é a ponte, tá certo? Outra coisa, o que nós temos? O bulbo. Uma outra coisa que nós temos é quem? É o bulbo. Bulbo. Esse bulbo também é conhecido como medula oblonga. A gente chama ele sempre de bulbo, é o comum, né? Mas vai que caia, né? Ele também é conhecido como o quê? Como medula oblonga. A medula oblonga, tá? Esse bulbo, pessoal, como centro nervoso, algumas coisas você já sabe como centro nervoso. O que você já sabe? Que esse bulbo está relacionado com o quê? Com o controle da frequência cardiorrespiratória. Lembra disso? Ele controla a frequência dos batimentos do seu coração e também controla a frequência da sua respiração. Nós já estudamos isso, né? Então esse bulbo também está relacionado com o quê? Relacionado com o quê? Com controle da frequência, cardiorrespiratória, controle da frequência cardiorrespiratória. Está relacionado com controle da frequência cardiorrespiratória. O bulbo tem essa função. O bulbo tem uma outra função, além da função do controle da frequência cardiorrespiratória, o bulbo também está relacionado com alguns reflexos, tá? Também. O bulbo está relacionado, né, com alguns reflexos. Que tipo de reflexos? Tosse. Aquele reflexo de tossir, esse reflexo de tossir é estimulado pelo bulbo. O que mais também? Piscar dos olhos. O piscar dos olhos. Que piscar dos olhos? Não essa aqui é vergonha, essa aqui veio do meu cérebro, né? Por ordem do meu cérebro eu posso o quê? Piscar o olho para você. Agora, eu pisco o olho durante o dia várias vezes
E a ordem não veio do meu cérebro, veio do meu bulbo. Esse piscar aqui dos olhos, né, involuntário, né, vem do bulbo, piscar dos olhos, deglutição. Deglutição, né? Você vive engolindo saliva o tempo todo, sem ver. E isso é um reflexo, né, orientado, conduzido, né, orientado ali, ó, pelo centro de controle. Qual parte do centro de controle? O bulbo, tá certo? E outra coisa, pessoal, do bulbo também saem os nervos. Os nervos cranianos também saem do bulbo. Então o bulbo também tem a função de condução nervosa. O bulbo também tem a função de quê? De condução O bulbo também tem a função de condução o quê? Nervosa. Por quê? Os nervos cranianos, né? Do bulbo também partem os nervos cranianos. Os nervos cranianos. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é o quê? O bulbo. E agora? Agora vamos falar do cérebro, né, gente? Agora nós vamos falar do cérebro. Bora ver. Falando agora do cérebro. Bora ver então? Bora falar do cérebro. Cérebro. Bom, vamos falar o que do cérebro? O que nós vamos falar do cérebro? O cérebro, ele ocupa a maior parte da caixa craniana. O cérebro, ele ocupa a maior parte, o cérebro ocupa a maior parte da caixa craniana. Ocupa a maior parte da caixa craniana. Deixa eu falar outra coisa para vocês sobre o cérebro, né? Ele ocupa a maior parte da caixa craniana. Ele é a porção final da via sensitiva. O cérebro, ele é a porção final da chamada via sensitiva. Via sensitiva. E, ao mesmo tempo, ele é o quê? É a porção inicial da via motora. Da via motora. Merece uma explicação isso? Merece, né? Imagine você andando pela rua, atravessando uma praça, e um imbecil desses babaquinhas que brotam do lodo, que brotam da lama, esses minionzinhos esquisitos, vem cá e pá, pega no seu traseiro. O que começou ali? A via sensitiva. Então esse aqui é o início da via sensitiva, alguém apertou. Aí você recebe esse estímulo que sobe pela sua medula e chega lá no cérebro e o seu cérebro interpreta, alguém está pegando na minha bunda. Então a via sensitiva começou aonde? Lá onde você foi tocado. E terminou aonde? No cérebro que vai interpretar. Então ele é a porção final da via sensitiva. Aí o que seu cérebro faz? Interpreta o que está acontecendo e inicia-se aqui no cérebro o quê? A porção inicial da via motora. Na mesma hora, o que o cérebro faz? Manda a informação pela via motora, que desce pela medula cervical,
vai para onde, pessoal? Pega o plexo cervical aqui e manda a informação para um grupo de músculo do seu braço e você vai lá e pá, prega a mão naquele safado sem vergonha, idiota, babaca, etc, 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 etc. Então, pera lá, o cérebro é a porção final da via motora. E o final da via motora foram os seus músculos que organizadamente soltou um cruzado no queixo daquele babaca. Entenderam isso? Então, o cérebro é a porção final da via sensitiva, mas ao mesmo tempo ele é inicial da via o quê? Motora. Compreenderam? Essa via, né? Vamos lembrar, pessoal? Essa via sensitiva, ou seja, a informação não está chegando ao cérebro, tá ou não tá? Lembra? Sogrinha chegando, qual é o som que você faz? Sogra chegando. Ah, é a via aferente. É a via aferente. Aí o cérebro manda uma informação, né, pela via motora para acionar os músculos do seu braço e você dá uma porrada, é ou não é verdade? Então, né? Então, a informação vai sair do cérebro para os músculos. Sogra saindo, via o quê? Eferente. Viu como é que sua sogrinha ajuda? Olha só, tá bom? Então o quê? O cérebro ocupa a maior parte da caixa craniana, é a porção final do quê? Da via sensitiva, é a porção inicial do quê? Da via motora, e ele é dividido em lobos, tá? Esse cérebro, ele é dividido... Ele é dividido em quê? Em lobos. Em lobos. Olha só, pessoal, dividido em lobos. Lobos. Tá certo? Você tem um lobo, por exemplo. Quais são esses lobos? Que lobos são esses? Você tem um lobo, por exemplo, o lobo, por exemplo, posterior. Esse lobo posterior, na verdade, chama de lobo occipital. Deixa eu pôr aqui. O lobo posterior, que nós chamamos de O lobo occipital fica aqui atrás da cabeça, pessoal. Nesse lobo occipital, sabe o que forma nesse lobo occipital? É a visão. As imagens são formadas ali. Você tem o lobo, por exemplo, o lobo temporal. Você tem um lobo temporal. Esse lobo temporal, pessoal, que fica nessa região aqui, o lobo temporal, está relacionado com o quê? Com a audição. Né? É nessa região aí que você vê que vai ser interpretado os sons, tá certo? Você tem lobo, por exemplo, o lobo parietal. Você tem o lobo parietal. O lobo parietal, pessoal, é essa tampa superior, fica aqui, essa tampa superior da cabeça aqui, ó. É aqui que vai ser interpretado, por exemplo, se alguém te apertar, você sente que está tendo aquela pressão, se alguém te puxar, tração. Esses sentimentos são todos interpretados nessa região. E olha só, pessoal, e você tem o que aqui, ó? Esse é o lobo parietal. Você tem o lobo frontal. O lobo frontal, né? Nesse lobo frontal é onde se encontra o que? A natureza. A natureza do indivíduo. A natureza do indivíduo. Como assim a natureza do indivíduo? Não tem gente que é dócil. Não tem gente que é amarga. Não tem gente que é agressiva. Tem pessoa, pessoal, que de manhã você fala bom dia, ele sorri para você e te dá um bom dia de volta, que parece o sol brilhando. Tem pessoa que você dá um bom dia, aquela coisa seca. Olha para você, bom dia. Sabe? Que aquele olhar de desprezo, aquela coisa. Isso é o quê? Isso é a natureza. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são compulsivamente homicidas. Matam uma pessoa com muita facilidade.
Tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem se conter. A natureza é tão difícil que precisa de muito pouco estímulo para ela resolver tirar a vida de alguém. E isso é genético, pessoal. Isso é genético. A natureza é genética. Agora, o que nos diferencia dos demais seres? Os crocodilianos, por exemplo, quando eles batem a boca em uma coisa grande, eles batem a boca ali e giram o corpo automaticamente. Às vezes ele faz isso com a fêmea. O macho está na época de acasalamento, a fêmea sem querer põe a patinha na boca dele, lá, ele morde, gira o corpo e arranca a pata da companheira, a mãe dos filhos dele. Ele não tem o que fazer, é a natureza dele, é o DNA dele, é genético dele, é a genética dele, é assim. Está entendendo? Então os animais, os seres têm a natureza que é determinada geneticamente. Nós seres humanos também? Sim. Tem gente que é dócil, tem gente que é meigo, tem gente que é grosseiro, tem gente que é violento. Uai, professor, então não tem o que fazer? Tem o que fazer sim, porque nós temos algo que nos diferencia dos demais seres. Qual é? Conhecimento de si próprio, conhecimento da sua existência, regras e leis morais. Por exemplo, quando alguém me irrita, a minha natureza, o meu DNA manda eu quebrar todos os dentes dele. Bum! Mas a minha natureza moral, eu que sou discípulo do Pai, o que ele fala para mim? Que eu não devo magoar, responder violência com violência, magoar o meu próximo por bobagem nenhuma. Então eu seguro a onda. Ah, professor, mas eu não consigo não. No primeiro momento não, mas você pode ir exercitando e se aprimorando. A nossa obrigação, gente, é moldar a nossa natureza, porque se você deixar a sua natureza se manifestar, vai dar merda, porque a nossa natureza é perversa. A minha é muito perversa. Se não tivesse leis morais para me segurar, meu amigo, segura. Está entendendo? E isso é genético. Então, cabe a nós aprender a segurar essa natureza. Mas o meio ambiente não interfere nessa natureza não, professor? A natureza é genética. O problema é que se você é tratado num ambiente que te educa, com leis morais, com tudo direitinho, você tem ferramentas para poder conter a sua natureza e viver como cidadão viável. Se você vive num ambiente de violência, onde não tem amor, onde não tem carinho, só tem violência, você não vai ter as ferramentas para controlar a sua natureza. Então quem vai mandar é a natureza. E quando manda a natureza, bicho, ainda mais se a natureza não for boa, se for uma pessoa de dura cerviz, pessoa violenta por si só, aí o bicho pega. Estão entendendo, pessoal? Né? Então, olha só, e que mais? E os demais lobos? Olha só. E os demais lobos? Os demais lobos, né? Os demais lobos está relacionado com o quê, pessoal? Os demais lobos? Inteligência. Inteligência. Memória. Inteligência, memória, vontade. E o famoso o quê? Etc. Inteligência, memória. A inteligência... A inteligência é genética? Sim, a inteligência é genética. Agora, não adianta ter só inteligência se ela não for utilizada adequadamente. Como assim? Você pode ser geneticamente, ter uma constituição física genética que predispõe um corpo muito forte com muito músculo, mas se você é um cara que não faz exercício, que não faz porra nenhuma, não desenvolve o potencial. Você tem o potencial, mas não desenvolve. O outro que não tem a metade do seu potencial faz exercício, fica fortão e você vira essa geleia. A inteligência é a mesma coisa, né? A genética te dá o potencial, mas se você não utiliza, se você não exercita, talento desperdiçado. Está compreendendo? Então, tem pessoas que são fora de série, têm uma inteligência fora de série. Só que essas pessoas são exceção das exceção da exceção da exceção. Qual que é a regra? A regra é o quê, pessoal? Disciplina e trabalho. Muito estudo, muito trabalho. O preguiçoso, geralmente, ele tem mania de usar a seguinte desculpa. Ah, fulano conseguiu porque ele é inteligente. Ele sempre foi inteligente. Cara, isso é de uma covardia. Ele está desconsiderando todo o esforço que o outro fez. Horas e horas,
dia após dia, sentando com disciplina, estudando, apesar de todas as adversidades, apesar do cansaço, apesar da vontade de namorar, apesar da vontade de passear, não, ele está ali resignado, estudando, se dedicando, apesar da pandemia, estudando, apesar de ser aula online, não ser aula presencial, estudando, apesar de ficar angustiado, porque muitas vezes o sinal da internet cai, pai, ele xinga, mas aí a internet volta e ele estudando. Aí esse camarada, ele tem uma vitória. Chega no final, ele tem uma vitória. E aí o preguiçoso fala, ele é muito inteligente. Desconsiderando todo o esforço monstruoso que ele fez. Tá? Evidentemente tem gente que foge do gráfico. Existem alguns ETs que aparecem aqui, que é uma inteligência fora do normal. Mas isso é exceção da exceção, pessoal. Gênio. Né? Eu nem sei se eu já conheci um gênio na minha vida. Em todos esses anos conhecendo tanta gente. Talvez eu tenha conhecido um, mas eu não tenho certeza se ele é gênio, porque eu não conheci tão profundamente para saber, mas a impressão que eu tinha é que era um gênio. Olha só, vamos lá, o resto é trabalho. Deixa eu continuar explicando para você, falar um pouquinho mais do cérebro. Vem comigo. Trabalhar, meninos. Insistentemente, batei, até derrubar esse gigante. Batei, até essas portas se abrirem. Aí vai ser a glória. Bora lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus lindos. Olha aqui, bichinho. Olha aqui, ó. Eita, que cabra feio. Isso não é a cabeça, isso é um coco. Então, ó, só para a gente entender. Dentro que, né, a maior parte da caixa craniana é ocupada por quem? É ocupada pelo nosso cérebro. É ocupada pelo nosso cérebro. E aí nós temos o quê? O lobo occipital. Nós temos o lobo occipital, né? Nós temos o que lá em cima? Lá em cima nós temos o lobo parietal. O lobo parietal. O que nós temos aqui? Lobo temporal. Temporal. E aqui na frente, o lobo frontal. O lobo frontal. O lobo frontal. Tá certo, pessoal? Olha aí. O lobo frontal. Nesse lobo frontal é a natureza, lembra? No lobo temporal, a audição. No lobo occipital, a visão. Lobo parietal, tração, pressão. Você ainda tem o lobo pré-frontal, pessoal. Mas não vou falar disso aqui agora não, tá bom? Do que nós falamos, gente? Nós falamos sobre o cérebro, tá ok? E agora? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que? A medula espinhal, né? Que é o último componente que eu vou falar do sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho agora sobre a medula. A medula espinhal. Ok? Ok, vamos falar um pouquinho sobre a medula espinhal? A medula espinhal, ela percorre o quê, pessoal? Ela percorre o canal raquiano, né? Ela é uma haste. Ela é uma haste.
cilíndrica, né? A parte mais, o diâmetro maior dela é próximo aqui do encéfalo, onde chega a 1 centímetro de diâmetro. Depois ela vai afinando. É uma haste cilíndrica que percorre o canal raquiano. Né? É o canalzinho onde ela está, tá certo, pessoal? O canal raquiano. Qual é a função dela, pessoal? Qual é a função dessa medula? A função. Ela tem a função de quê? Ela tem a função de condução nervosa. Ela tem a função de quê? De condução nervosa. Bom, por que ela tem essa função de condução nervosa? É porque dela partem nervos, sai nervo dela, os nervos espinhais. É dela que parte o quê? Os nervos. É dela que partem os nervos espinhais. Então, os nervos espinhais saem dela. E também, pessoal, ela, como centro nervoso, ela também é um centro nervoso, né? Como assim? Ela faz parte do sistema nervoso central, então ela controla alguma coisa, né? Ela é a sede de muitos atos reflexos. É nela que ocorre, como centro nervoso, ela está relacionada como sede de muitos o quê? Atos reflexos. Como centro nervoso, ela está relacionada com muitos o quê? Atos reflexos. Mas aí vem a pergunta, né? O que é um ato reflexo? Bora ver isso. O que é um ato reflexo? Bora ver? Bora ver. Um ato reflexo. O que é um ato reflexo? Bora ver. O que vem a ser um ato reflexo? Pessoal, o ato reflexo, por definição, é um movimento involuntário. O ato reflexo, ele é um movimento involuntário. É um movimento involuntário estimulado. É um movimento involuntário estimulado por um agente. Movimento involuntário estimulado por um agente excitante externo, um agente excitante, né? Movimento involuntário estimulado por um agente excitante, o quê? Externo. Bom, vem cá. Se o movimento é involuntário, então significa que a ordem para esse movimento ocorrer não vem do cérebro, porque do seu cérebro saem os movimentos voluntários. Então a ordem vem da onde? Da medula espinhal. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Eu vou te explicar. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, tá bom? O que eu tenho aqui? Uma vela. Uma vela.
E pior, essa vela está acesa. O que eu vou fazer com essa vela? Vou fazer uma experiência, né? Uma pessoa distraída, eu vou aproximar essa vela e encostar na mão da pessoa. Olha aqui, ó. Eu encosto essa vela na pele da pessoa. Ela está distraída. Pele, na mão. Aí quando eu encosto a chama na vela, qual vai ser a reação dela? Oh, o que está acontecendo? Essa vela está me queimando. É melhor eu tirar a mão, senão vai acabar queimando a minha epiderme, a minha derme, a minha hipoderme. Porra, cara, até eu tirar a mão, já fritou, já cozinhou. É ou não é verdade? Então, como é que funciona na verdade? Eu estou distraído, alguém põe a chama aqui, a mão sai na mesma hora. Essa ordem de tirar a mão é um movimento involuntário, não foi pensado. A ordem para essa execução saiu da onde? Da medula espinhal. Olha aqui, ó. Encostei a chama aqui na vela, tá vendo aqui? Encostei a chama aqui na pele. Aí a pele tem receptores, a pele recebe esse estímulo, e aí sabe o que a pele faz? Manda através de um neurônio, de um nervo, manda esse estímulo lá para a medula espinhal, pessoal. Olha só, o estímulo, ele vai lá para a medula espinhal. Ó, o estímulo vai lá para a medula espinhal. Né? Aqui vai para a medula. Que é o sistema nervoso. Aí esse estímulo entra pela raiz posterior da medula espinhal, faz sinapse com o neurônio que está lá dentro da medula, passa por esse outro neurônio, que faz sinapse com outro neurônio, que recebe a informação, que sai pela raiz anterior, e vai em direção o quê? Mandando a informação em direção o quê? Em direção aos músculos do braço. Em direção aos músculos da onde? Em direção aos músculos do braço. Então, como é que é? A vela encosta aqui na pele, que recebe esse estímulo, e manda o estímulo através desse neurônio. Olha só. Manda esse estímulo através dos neurônios. Não é isso? Aí o estímulo entra na medula por onde? Pela raiz posterior da medula. Pera lá, isso aqui tudo tem que ser explicado. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Porque isso aqui tudo tem que ser explicado. Então, a informação entra aqui por trás da medula. Então eu tenho a medula espinhal, aqui eu tenho a raiz posterior. Aí ela entra aqui por trás da medula, né, faz sinapse aqui, e aí o estímulo nervoso sai da medula, e vai em direção o quê? E vai em direção aos músculos do braço, que são acionados para que a mão se afaste da chama da vela. Tudo bem? Então, o estímulo entra pela medula, pela raiz posterior, e sai da medula pela raiz anterior. Pela raiz anterior. Bom, a pergunta aqui, pessoal, é o seguinte: quais são os componentes, né, deste ato reflexo aqui? Quais são os componentes? Bom, a pele é um componente, né? A pele é um componente. A pele aqui está funcionando como o quê? Como o primeiro componente do nosso ato reflexo.
como primeiro componente do nosso reflexo, é o órgão receptor. É um órgão receptor. Não é a pele que recebeu o estímulo? Sim ou não? Aí ela recebe esse estímulo e a pele passa para onde? Para esse nervo aqui, ou neurônio. Entrega para onde? Entrega para essa estrutura 2. O que é essa estrutura 2? Essa estrutura 2 é o neurônio, ou nervo, né? Neurônio sensitivo. Neurônio sensitivo. Né? Neurônio sensitivo forma os nervos sensitivos, tá certo? O que é essa bolinha aqui? Isso aqui é um gânglio. Isso aqui é um gânglio, tá certo? Aí a informação entra pela raiz posterior. E aqui, o que eu tenho, pessoal? Né? Uma estrutura 3, que é chamada de neurônio. Que é chamado de neurônio associativo. Neurônio associativo, que pega a informação do sensitivo e entrega para esse neurônio, que é a estrutura 4, que é o neurônio motor. Que é o neurônio motor. Aí esse neurônio motor leva informação para onde, pessoal? Para os músculos do braço, que é a estrutura 5. O que é a estrutura desse músculo do braço? É o órgão efetor. No caso aqui é o músculo do braço, mas poderia ser uma glândula? Poderia. É o órgão efetor. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui são os componentes de um ato reflexo, do ato reflexo. Tá certo? Então, quais são os componentes de um ato reflexo? Órgão receptor, neurônio sensitivo, neurônio associativo, neurônio motor e o órgão que? Efetor. Tá certo? O órgão efetor. Bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceria, pessoal, com o meu ato reflexo se eu lesionar a estrutura 2, ou seja, o neurônio sensitivo? O que acontece com o meu ato reflexo se eu lesionar a estrutura 2? O que acontece? Eu não tenho mais ato reflexo. Eu vou encostar a chama da vela ali, a pessoa não vai sentir nada, logo a pessoa não vai tirar a mão. Mas se a pessoa tomar consciência, ver que está sendo queimado, ele pode tirar a mão? Pode, mas aí a ordem não veio da medula. A ordem veio do cérebro. O cérebro, opa, esse trem está me queimando. Aí o cérebro manda a ordem, voluntariamente você tira o braço. Lembre que o ato reflexo é um movimento involuntário. Você não tem consciência, a consciência veio depois. O braço sai primeiro, a consciência veio depois. Entenderam isso? Bom, vem cá. Então não vou mexer na estrutura 2, não. O que aconteceria se eu lesionasse a estrutura 4? E encostasse a chama da vela no seu braço? Você vai sentir que está queimando? Vai. Vai porque a via sensitiva, a 2, está preservada. Então vai chegar até a medula, você vai queimar, você vai sentir. Mas você vai conseguir tirar o braço? Não. Não, porque o neurônio motor foi danificado. Vocês entenderam isso? Por exemplo, a pessoa que tem hanseníase, o bacilo de Hansen, o Mycobacterium leprae, ele destrói a via sensitiva do indivíduo aqui na pele. A pessoa perde a sensibilidade. Primeiro ao calor, quente, frio, ele vai perdendo a sensibilidade. E depois perde a sensibilidade da dor. Você pode furar ali que ele não sente nada. Porque a via sensitiva dele está danificada. Mas ele consegue movimentar o braço normal? Consegue. Pessoa que tem paralisia infantil, poliomielite, né? Graças a Deus foi banido isso do nosso Brasil já faz muitas décadas. Mas, por exemplo, a paralisia infantil ataca o neurônio motor. Aí, como ataca o neurônio motor, a perna da pessoa acaba atrofiando, porque aquela perninha pequenininha, às vezes, dependendo da gravidade, atrofia de uma tal forma que aquela perna não serve para nada. Mas se eu encostar naquela perna, a pessoa sente? Sente. Se beliscar, dói? Dói. Porque a via sensitiva está preservada. O vírus só destruiu a via motora. Está entendendo isso, pessoal?
Tá ok? Bom, isso aqui é o quê? É o ato reflexo. Aquele reflexo, quer ver o ato reflexo muito conhecido? É aquele de bater no joelho. Já viu? Você fica sentado. Você fica sentado. Ixi, não sei se dá para ver aqui. Deixa eu ver, fica mais longe. Aqui vocês me veem, né? O médico põe você sentado no banquinho e aí dá um tapinha no seu joelho, né? Dá um tapinha no seu joelho pula. Já viram? Já viram isso? Isso chama-se reflexo patelar. Dá um totozinho lá no tendão da sua patela e sua perna pula. Nesse ato reflexo, pessoal, nós não temos a participação do neurônio associativo. O neurônio sensitivo faz sinapse direto com o neurônio motor. Isso é importante. Então coloca aí, deixa eu falar. O que é importante? O que é importante? Importante você saber o seguinte. Anota aí. Importante. Importante. O que é importante? No reflexo. Importante. Ó. Importante. No reflexo. No reflexo patelar. No reflexo patelar, não temos a participação no reflexo patelar. Não temos a participação do neurônio associativo. Não temos a participação do neurônio associativo. Turminha, o que foi que eu ensinei para você até agora? Até agora, tudo que eu falei até agora foi sobre o sistema nervoso, o quê? Central. E agora, nós vamos falar do quê, pessoal? Agora, nós falamos do quê? Do centro de controle do seu organismo, né? Da parte do sistema nervoso central que é responsável para coordenar todo o funcionamento do seu corpo. E agora o que eu vou ensinar para vocês? Como é que as informações que estão no sistema nervoso central, como é que elas vão chegar a todas as partes do corpo? Sabe como? Através do sistema nervoso periférico. Através do sistema nervoso periférico. Tá ok? Sistema nervoso periférico. SNP. Tá bom? Bom, o que é esse sistema nervoso periférico, pessoal? Né? O que é esse sistema nervoso periférico? Antes de eu falar sobre esse sistema nervoso periférico, deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Se vocês estão perguntando alguma coisa, se tem alguma indagação. Vamos ver aqui. Pode explicar de novo o que é o reflexo patelar? Posso sim, Ana. Ana Beatriz de Abreu. O reflexo patelar, já viu? O médico usa aquele martelinho e bate no seu joelho, na patela do seu joelho? E aí sua perna pula? Já viu isso? Esse é o reflexo patelar. O médico bate no seu joelho, né? Dá aquela pancadinha no seu joelho com o martelinho ali. Aí o que acontece? Ali é o órgão receptor do tendão patelar, não é isso? Aí, através do nervo, essa informação é levada lá para a medula. Aí a medula devolve a informação imediatamente para os músculos da perna e sua perna pula. Esse é o reflexo patelar. E o que eu chamei a atenção sobre esse reflexo patelar? No esquema que eu fiz aqui do lado, que está aqui no quadro, eu não tenho a participação de 3 neurônios
no ato reflexo, qual que é? O neurônio sensitivo, o neurônio associativo e o neurônio motor. E o que eu te chamei a atenção é que no reflexo patelar não temos a participação do neurônio associativo. Olha aí no quadro aqui, o neurônio associativo. Ou seja, o neurônio sensitivo faz sinapse direto com o neurônio motor. Tá bom? Ana Beatriz, é isso. Tem mais mensagem? Vamos ver. Professor, o neurônio sensitivo e o neurônio motor não pode ser confundido com as vias aferentes e eferentes, porque essas vão do órgão do sistema nervoso central e aquelas do órgão, a medula óssea. Eu não entendi, vê se eu entendi o que você está me perguntando. Se eu posso usar aquele termo via aferente, via eferente? Posso. Olha só, quem é que controla o ato reflexo? Não é um movimento involuntário, estimulado por um agente externo, estimulado por um agente excitante externo? Mas quem é que dá ordem para o movimento? Por exemplo, sua perna pular, ou você queima a mão, tira a mão na mesma hora. Quem é que dá ordem para esse movimento? É o sistema nervoso central. Qual parte do sistema nervoso central? O cérebro? Não, a medula. O cérebro é movimento voluntário, é a medula. Então vem cá. Quando eu coloquei a chama da vela na sua pele, a informação não está indo para a medula, a informação não está chegando à medula. Se a informação está chegando à medula pelo neurônio sensitivo, sogra chegando. Como é que é? Quer dizer que esse neurônio sensitivo, ele é o quê? É uma via aferente. Via aferente. Aí, o que acontece? A medula não manda uma informação, uma informação da medula, não sai da medula e não vai em direção ao músculo. Então a informação está saindo da medula. A ordem, né? A ordem está saindo da medula. Sogra saindo. E então, essa via motora, né, que é o neurônio motor, é o quê? Eferente. Tá certo? Então, a via sensitiva, ela é aferente. E a via motora, ela é eferente. Lembra daquele exemplo, pegando na bunda? Lembra lá? Pegou no traseiro, começou a via sensitiva. Onde que ela vai morrer? Lá no cérebro. Por isso que o cérebro é o quê? É a via aferente. A informação está chegando no cérebro. Aí o cérebro manda a informação para o cabra reagir, pela via motora, não é isso? Ou seja, a informação sai do cérebro para o órgão-alvo. Está saindo, sogra saindo, eferente. Tá bom? Vamos lá, continuando. Valeu! Continuando. Professor, o neurônio sensitivo e o neurônio motor não pode ser confundido com vias aferentes. Bom, já falamos isso. Professor, isso também acontece com pessoas que se assustam quando tocam algum lugar, quando tocam em algum lugar do corpo? É o mesmo mecanismo? Sim, pode acontecer sim. A pessoa vai lá, pá, encosta em você, se assusta e faz um movimento involuntário. Um movimento involuntário. Ou seja, não vem do cérebro, vem da medula. Estimula uma glândula. Estimula uma suprarrenal que libera adrenalina. Não é isso? E isso foi o quê? Não foi um estímulo externo e o movimento que vocês não foi involuntário? Então, é o mesmo mecanismo. Professor, a Mata Atlântica, não sei nada sobre... Quer dizer, sei algumas coisas sobre Mata Atlântica, mas não vou falar não. Professor, isso também acontece com pessoas que... Bom, já falei. Então, beleza. Como é que é? Fala novamente da plataforma. Já começou o meu. Bom, e aí? Bom, eu acho que é isso, né? Tiramos a dúvida. Então, meus lindos, na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o sistema nervoso periférico. Mas eu já vou apresentando o sistema nervoso periférico para vocês aqui, tá? O que é o sistema nervoso periférico? Né? O
sistema nervoso periférico, ele é uma rede de nervos, e gânglios. Espalhados. O sistema nervoso periférico é uma rede de nervos e gânglios espalhados pelo corpo. Então você tem uma rede de nervos, né, e de gânglios espalhados por todo o corpo. Isso que é o sistema nervoso periférico. Mas vamos falar algumas coisinhas aqui, por exemplo, que apareceu. Apareceu um tal de gânglio e apareceu um tal de nervos, não é isso? O que são esses nervos? O que são esses gânglios? Qual é o papel deles? Eu vou começar a falar dos gânglios, tá? Vou começar a falar dos gânglios. O que é um gânglio? Bora ver, vou gastar cada minutinho aqui. O que é um gânglio? Olha só. Bem rapidinho aqui, ó. O que é um gânglio? O que é um gânglio? Gânglio é o quê, afinal de contas? O gânglio, ele é um amontoado de corpos de neurônio. Vou colocar dessa forma, tá? O gânglio, ele é o quê? Um amontoado. Ele é um amontoado de corpos de neurônio. É um amontoado de corpos de neurônios, tá bom? Isso é o gânglio. Agora, e o que é o nervo? E o que é o nervo? Então, a próxima aula, pessoal, eu vou começar por aqui, ó, a explicar para você o que é o nervo e qual é o papel desse nervo, tudo bem? Tudo isso vai ficar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, tá bom? Galerinha, um abraço, fica com Deus, a gente se encontra em breve.